Prontinho, Áurea. Beleza. Bom, novamente, bom dia, ou quem estiver escutando essa apresentação, boa tarde, boa noite. A intenção, antes de mais nada, primeiro é agradecer para quem está dando essa oportunidade para a gente falar de um tema tão importante, que é a prevenção do suicídio. A gente vai tentar cobrir esse material de uma forma breve, colocando só os pontos mais relevantes em uns 20 minutos, meia hora, porque depois a gente vai ter mais atividades, né? Então, o objetivo realmente é trazer um pouco, né, e divulgar um tema que é pouco falado e que é muito importante e é considerado um problema de saúde pública, né, pelo menos a nível de Brasil, e a gente vai estar falando sobre a prevenção do suicídio. Num mês que é o mês de setembro, que a gente chama de Setembro Amarelo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação que eu preparei, e a intenção realmente é compartilhar informação, compartilhar conhecimento, alguns conhecimentos que eu adquiri como voluntária do CVV por 4 anos, e outros conhecimentos que eu fui coletando, ou por livros que eu li, ou por estudos e análises feitas por várias instituições, né, que estudam o assunto, e eu tentei consolidar os itens que eu entendo que seriam os mais relevantes para dar um conhecimento, vamos dizer assim, de uma forma leve, sem ser uma coisa difícil de assimilar, sem ser uma coisa complexa ou confusa, tá? Essa foi a intenção. Então, antes de mais nada, vamos tentar falar assim, né, que nem está no slogan aqui em cima. Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. É preciso agir. Então, o que é esse movimento? Né? Ele começou como uma campanha inicialmente, ele se iniciou aqui no Brasil em 2015, e o objetivo dessa campanha, que depois virou a ser chamado de movimento, é para trazer uma conscientização sobre a prevenção do suicídio. Uma conscientização porque muitas pessoas até sabem, claro, o que é e que existe o suicídio e que não é algo que acontece num determinado país ou numa determinada classe social ou numa determinada situação específica, né? É algo que a gente vai olhar aqui no material, que tem vários fatores que estão envolvendo isso, e trazer essa conscientização, trazer esse conhecimento para a sociedade é algo importante, porque é isso que vai trazer o entendimento e, por conseguinte, a prevenção e auxílio a quem está sofrendo. Então, essa campanha, que depois do movimento do Setembro Amarelo, como eu comentei, começou em 2015, e foi uma junção de 3 entidades, especificamente falando, né? O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que depois, num outro slide, eu vou falar um pouquinho o que é ou como é composto o CVV, para quem nunca ouviu falar. O Conselho Federal de Medicina, que também junto com o CVV e junto com a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, viram a importância de se fazer esse movimento anual de conscientização. Por quê? O CVV ele tem como intenção primária a prevenção do suicídio, mas depois ele se estendeu mais porque prevenir suicídio foi, vamos dizer assim, a ideologia que fez nascer essa organização. Só que depois foi visto que, muito além de prevenir o suicídio, é possível, com o trabalho do CVV, trazer conforto, acolhimento, carinho para quem está sofrendo de vários tipos de sofrimentos. O Conselho Federal de Medicina, ele entrou no sentido de, com base em todas as análises, estudos, foi identificado, a nível de Brasil, um problema de saúde pública. Saúde, totalmente relacionado à medicina. Então, eles engajaram nessa causa. E o terceiro, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, porque existem fatores psicológicos e mais patológicos, né, que a psiquiatria atende de uma forma mais efetiva, e que isso começou a se tornar um número muito substancial. Então, essas 3 instituições tomaram a decisão de se unir, criar esse movimento anual, que dura o mês de setembro, para trazer luz, visibilidade
a um tema tão importante, tão sério, né? E o dia, especificamente dentro de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, foi anteontem, foi o dia 10, e é mundial. Então, todos os países do mundo, de maior ou menor escala, falam a respeito, né? E tem palestras, e tem apresentações, e tem campanhas, né? E a nossa campanha aqui do Brasil desse ano é: falar é a melhor solução. Que em cima disso que a gente está pondo a temática dessa palestra sobre a importância do falar. E o falar, vocês vão sentir que vai ficar bem mais evidente na apresentação de daqui 15 dias, em que a gente vai falar e, mais do que isso, vai sentir um pouco mais como tudo isso mexe com a gente, mexe com cada um de nós. Agora eu vou colocar para vocês um vídeo institucional do CVV, tá? Eu fiz um teste, eu espero que todos pelo Zoom consigam ouvir bem o áudio desse vídeo. É um vídeo curto e ele é bem interessante porque ele justamente traz, vamos dizer, a missão do CVV em termos de prevenção do suicídio e de conforto emocional. Vivemos num mundo bastante conectado, mas muitas vezes com mais solidão. O prazer pode transformar-se em peso ou profunda tristeza. A vontade de morrer não aparece de repente, e o suicídio é uma última e desesperada tentativa de comunicação para libertar-se de um sofrimento que parece não ter fim. Neste momento de extrema fragilidade, ser acolhido é fundamental. Conversar com alguém pode ajudar. Isto é o que os voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, procuram fazer: compreender e aceitar, sem julgamentos e preconceitos. Tudo isso para olhar o outro do seu próprio ponto de vista, com empatia, de forma fraterna e que facilite o desabafo. O sigilo e a disponibilidade oferecidos pelos voluntários são valores fundamentais. O voluntário do CVV é uma pessoa comum, que compreende que somos todos iguais e que busca melhorar o autoconhecimento para se colocar cada vez mais aberto para entender a dor do outro. O voluntário sabe que a única coisa que o diferencia naquele momento de quem busca ajuda é apenas a circunstância da vida. Assim como as pessoas, o CVV nunca está pronto. Está em constante movimento a caminho do aprimoramento contínuo e precisa de você a ajudar a quem precisa. Então, o vídeo já falou por si, né, sobre qual que é a missão e qual que é a importância desse trabalho. Até me emociono porque é bem isso, na prática é bem isso que o trabalho do CVV proporciona para quem procura ajuda, para quem procura a fala, né, ou a audição, melhor dizendo, e para quem está do outro lado ouvindo esse coração que está falando. Então, é bem isso, a intenção do CVV, e eu quis colocar isso no início da palestra, porque meio que situa a gente, né, assim, às vezes a palavra suicídio, ela fica uma coisa tão forte, tão carregada, que é um pouco difícil da gente poder tá enxergando caminhos, né, para tá tentando reduzir, prevenir mesmo e reduzir os riscos de que aconteça o ato em si. Então, falando um pouquinho sobre o CVV no Brasil, né? O CVV, ele foi criado, né, na Europa, e de lá ele foi se propagando por vários países, e no Brasil, efetivamente, ele começou aqui no estado de São Paulo, em 1962, então, daqui a pouquinho ele já faz 60 anos, né? Ele é uma associação civil, sem fins lucrativos. Ele, em 1973, 11 anos depois da criação dele, ele foi considerado pelo poder público, né, pelo governo, como um serviço de utilidade pública,
devido à importância de que esse trabalho voluntário para a comunidade trazia, né, de benefícios. Ele é 100% voluntário e gratuito, ou seja, tanto as pessoas que estão lá como voluntários atendentes, que são os que atendem as ligações ou conversas por chat ou por e-mail, eles fazem isso de forma voluntária, seguindo uma grade de horários, né, de no mínimo 4 horas por semana, 4 horas por plantão. É uma quantidade de horas razoável, considerando que eles tratam de pessoas e o tema 100% é sentimento. Claro que às vezes passa pela questão de falar de fatos, falar de situações, mas o foco do voluntário do CVV, enquanto treinamento, né, que a gente recebe, é justamente tentar puxar daquela pessoa que está do outro lado sentimentos. Né? Porque às vezes fatos podem dizer algo a respeito, mas nem sempre dizem o que aquilo reflete na pessoa. Então, quando a pessoa ela deixa de lado um pouquinho os fatos, as teorias e fala de sentimento, sentimento é muito interessante, porque sentimento a gente não pode julgar, a gente não pode questionar, a gente não pode criticar. Cada um sente, e eu sempre uso essa frase, cada um sente o que sente, ponto. Não tem muito o que falar sobre sentimento, a não ser respeitar e acolher, né? Então, esse trabalho do voluntário que está lá para atender é gratuito. Todo o trabalho administrativo e de divulgação e de palestras, que também é feito por alguém do CVV, é sempre de forma gratuita. O que é o foco, como eu falei, inicialmente era a prevenção do suicídio, e depois se viu que para prevenir o suicídio numa instância mais aguda, você precisa estar aberto e aceitando as pessoas em termos de situações emocionais, falando de sentimentos, falando de uma solidão, falando de uma dificuldade de lidar com alguma mágoa, de alguma tristeza profunda, enfim. São essas emoções e esses sentimentos que todos nós temos, que se não bem gerenciados por nós, ou em momentos de uma crise, que qualquer um de nós pode ter, não precisa ter problema emocional para entrar numa crise em algum momento, existe um trabalho lá de pessoas que estão abertas para te ouvir. Então, isso é importante, porque esse apoio emocional é o que, de uma forma preventiva, vai estar efetivamente reduzindo ou minimizando o risco de algumas pessoas planejarem, ou pior, né, efetivarem o suicídio. É totalmente sigiloso e anônimo. Você não precisa nem se identificar quando você liga. Se quiser falar seu nome, pode falar. Se não quiser, não precisa. E não fica gravado nada, não tem bina para ver o número da pessoa que ligou. Então, essa preocupação de, nossa, vai que alguém reconhece a minha voz, vai que alguém reconhece pelo meu número de telefone, não. É totalmente anônimo. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse item aqui do telefone 188 foi uma grande vitória. Quando eu era voluntária, que eu fui voluntária por 4 anos, não tinha ainda telefone gratuito, ainda existe o 141, que é um telefone pago, e foi uma luta muito grande, porque a ideia de pôr um telefone gratuito teria que ser uma decisão a nível de governo, para que todos os estados pudessem, de uma forma a nível de federação, ter um número gratuito, como a gente tem da polícia, né, de chamar ambulância, enfim, para ter um número que fosse de utilidade pública, gratuito, no país inteiro. E só em 2017, ou seja, 3 anos atrás só, o serviço ele já tem quase 60 anos, mas só 3 anos atrás foi conquistado esse número gratuito, que é o 188. Existem mais de 24 estados, inclusive, na verdade, 24, mais o Distrito Federal, que hoje tem postos de atendimento presencial. E o atendimento pode ser por telefone, pelo 188, pode ser nos postos, quando voltar, né, esse período agora da pandemia, por enquanto eles estão fechados, por questão de segurança, mas quando voltar ao normal, eles voltam a atender presencial. Para quem quiser ir lá e conversar, sentar na cadeira e falar olho no olho, também pode. Ou por site, que é um pouco mais recente, de uns anos para cá, eles incluíram também a questão de atendimento por chat ou por e-mail. Para vocês terem uma noção da abrangência disso, só no Brasil, por ano, mais de 2 milhões de pessoas que ligam
para falar de sentimentos. E existe no momento em torno de 3.400 voluntários espalhados nos postos do Brasil inteiro. Então, tá bom. Então, falamos do CVV, falamos de vídeo, temos uma noção que é um serviço importante, né, e que está disponível, né, para todos. Mas o que é o suicídio, né? Então, o suicídio, né, por várias coisas que eu levantei, por estudos que foram realizados, é um fenômeno que está sendo estudado já há muito tempo por várias ciências, né? Dentre elas, as mais conhecidas, que têm de alguma forma uma correlação com o assunto, é filosofia, psicologia, direito, psiquiatria, além das religiões e do senso comum. Esse senso comum que eu coloquei aqui, o que é? A opinião pública. É o que eu, você, cada um de nós pensamos a respeito. Então, a ciência tenta, em termos de estudos, de avaliações, de pesquisas, tentar encontrar causas e fatores e explicações mais concretas. A religião nem sempre é tão concreta, e aí vai da fé de cada um e da religião que segue, pode ter um entendimento diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade no conceito de suicídio na semana que vem, daqui 15 dias, tá? Hoje eu não vou tocar nesse tema, mas vai ser tema que vai ser da próxima palestra. E o senso comum é o que, infelizmente, hoje, por tabu, por falta de conhecimento ou por desinformação, muitas pessoas falam sobre o assunto de uma forma equivocada. É um problema grave, de dimensão global. No Brasil, especificamente, o Ministério da Saúde considerou ele como um problema de saúde pública, devido aos números, né? Muitas pessoas, infelizmente, rotulam o suicida ou alguém que tentou o suicídio ou um atentado contra a própria vida, né? Mesmo que um atentado que não teve maiores consequências, como um ato de fraqueza. Isso, infelizmente, é um grande equívoco. O tema ainda, como eu comentei em algum momento, é considerado um tabu. Se fala muito pouco, como no passado se falava muito pouco sobre o homossexualismo, como se falava muito pouco sobre a AIDS, como se falava muito pouco sobre questões, e ainda se fala, né, tabus sobre psiquiatria, sobre depressão e sobre outros tipos de doenças, como se isso fosse evitar que elas acontecessem, né? É uma forma, às vezes, de não tocar no assunto, porque a mídia ou porque, de alguma forma, as pessoas que estão buscando divulgar as informações têm outros interesses, muitas vezes. Aí vai muito do que cada um põe de valor em cada questão, né? Mas o suicídio é, sim, ainda um tabu. Inclusive muitos números que eu vou citar aqui, ou inclusive o serviço do próprio CVV, que tem já 60 anos no país, muitas pessoas mal sabem o que é o CVV ou para que serve o CVV, né? E qual que é a forma mais eficiente de promover esse conhecimento ou essa informação, né? É através de estudo, é através de grupos de discussão, é através de palestras que a gente tomou a iniciativa de propiciar hoje, daqui 15 dias, para trazer o assunto para um conhecimento de pessoas que estão abertas, né, para ouvir, para entender sobre esse assunto. E a grande questão, né, para a gente poder atuar em relação a isso, é bem isso que eu coloquei na última frase, é saber, que é o conhecimento que traz, é agir de forma preventiva, seja em relação ao outro que está sofrendo, em relação a nós mesmos, se o sofrimento é interno nosso e não do outro, e prevenir com algumas técnicas, com algumas ferramentas que a gente tem disponibilidade e que cada um precisa estar buscando e estar aberto para utilizar essas ferramentas, né? Então, vamos falar um pouquinho de números. A ideia não é fazer uma apresentação com muita informação técnica, é mais para vocês enxergarem a abrangência do assunto. Então, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Então, isso gera em torno de 1 milhão de pessoas a cada ano que tiram a própria vida. Aqui, se a gente for pensar em tentativa de suicídio no mundo, esse número é muito maior. É de 10 a 20 milhões de tentativas, sendo que dessas, 1 milhão
são com êxito, se é que a gente pode falar que isso é um êxito, mas acontece mesmo o término da própria vida. No Brasil, especificamente, trazendo para a nossa realidade aqui do país, por dia, 32 pessoas atentam contra a própria vida. Houve um estudo na Unicamp que fala que de 17% dos brasileiros, em algum momento, desculpa, que a Unicamp fez esse estudo, que do país Brasil, 17% dessas pessoas, 17% desses habitantes do Brasil, em algum momento pensaram a respeito do suicídio. E desses 17% que pensaram a respeito, 4,8% chegaram a fazer um plano para tal. Então é uma coisa que a gente pode olhar um percentual, nem 5%, mas 5% da população de um país, como o Brasil, é muita gente que tentou, né? E 32 por dia conseguem o intento, né? E se a gente for olhar, a gente está falando da pessoa em si que comete o suicídio, mas é importante também entender que de uma pessoa que comete o suicídio, ou atenta, né, contra a própria vida, de 6 a 10 pessoas, por estudos que foram feitos, né, tem consequência emocional em relação a isso. E consequências difíceis de serem tratadas, de serem revertidas, de serem trabalhadas, né? Então é uma coisa que existem efeitos que não terminam no suicídio, não terminam no ato, mas ele repercute numa família, num grupo de amigos, numa comunidade. Vou falar um pouquinho das causas, né? Porque muita gente fala assim, tá bom, já entendemos números, já sabemos que a coisa é grave, mas o que causa isso? Né? E aqui eu joguei algumas palavras para justamente eu vou apertando para vocês ir lendo cada uma das palavras para a gente ver que as causas são muitas, né? Só que antes disso eu queria mostrar uma coisa, né? Não existe uma causa única, não dá para identificar essa doença ou esse ato ou essa atitude é devido a esse motivo, a essa causa, a essa razão. Não. Ele é considerado um fenômeno complexo e multifatorial. Significa que tem muitos fatores que estão correlacionados ou isoladamente ou correlacionados que podem vir a fazer uma pessoa cometer ou pensar no suicídio. Então, quando a gente falar de fatores, antes da gente ir exatamente falando nos motivos, né? Quais são os fatores? A gente tem fatores biológicos, que seriam mais os patológicos, né? Problemas envolvendo mais a área de psiquiatria, por exemplo, a bipolaridade é uma síndrome de oscilação de humor, de uma depressão para uma euforia, de uma euforia para uma depressão. Então, no atendimento de CVV, eu tinha muitas pessoas que ligavam, que se auto-intitulavam com distúrbio da bipolaridade. E isso tem que tratar a vida toda, com medicamento, é um distúrbio mesmo psiquiátrico, né? Em menor escala, e que navega ou trafega entre biológico e psicológico, a gente pode colocar um pouquinho a depressão. A depressão, ela tem também, a gente poderia ficar com uma apresentação de horas falando sobre a depressão, ela tem vários aspectos, mas ela passa pela questão física, muitas pessoas, algum problema mais mesmo em termos de composição cerebral, que pode ter mais ou menos proporção a ter momentos depressivos, né? Não momentos, porque momentos depressivos, em maior ou menor escala, às vezes a gente tem, né? Que é uma tristeza profunda, mas uma propensão a ser uma pessoa depressiva. E quando a gente fala de efeitos psicológicos, a gente tem, por exemplo, a crise de ansiedade, ou algum distúrbio decorrido a uma grande emoção por uma perda de um ente querido, ou por uma perda de um emprego, ou por uma perda de um grande sonho que não se vai concretizar. Então, o fator psicológico, que a gente pode traduzir como emocional, né, que envolve o sentimento, é também um fator que colabora para o suicídio. A parte espiritual, que realmente eu vou tocar um pouquinho mais em detalhes, sem entrar em religiosidade, mas sim em espiritualidade, daqui 15 dias. A parte cultural, um exemplo que eu posso dar para vocês é no Japão.
Culturalmente, os japoneses, principalmente os jovens, naquela fase de estar encontrando a profissão, de estar entrando no mercado de trabalho, de estar se especializando numa área, né, de estudo, ele é muito cobrado pela cultura do país, pela família, ou pela autocobrança deles mesmo, porque a cultura deles exige o mínimo de falhas, o mínimo de erros, uma perfeição que ninguém consegue. Então, dependendo de outros fatores combinados, culturalmente no Japão existe um número de suicídios muito elevado. E é cultural, porque o que leva aqueles jovens a cometerem suicídio lá no Japão não são situações que a gente tem no nosso país, porque temos outra cultura, temos outros aspectos que interferem aqui, que não interferem no Japão, e vice-versa. Então, fatores culturais também colabora com isso, e ambiental. O ambiente que a gente está inserido, em termos de família, né, com mais ou menos abertura para o diálogo, o ambiente, muitas vezes, de estudo, de escola, né, com maiores ou menores condições de falar sobre o tema, de orientar a criança desde bem pequena até a fase adulta. Essa questão ambiental meio que passa por essa questão também, né, de condição financeira, de condição socioeconômica. Então, o ambiente que a gente está inserido pode ser mais ou menos favorável a gerar pessoas com essa questão de intenção suicida, né? Também é um fator. Então vamos lá, né? Vou falar um pouquinho dos motivos. É aqui que eu coloquei umas palavras que eu queria que, conforme eu for movendo o mouse, vocês forem lendo e entendendo quanta coisa está por trás, né? Dos motivos que as pessoas têm. Sofrimento, desespero, depressão. E esses três eu coloquei em letra maior, porque justamente são os três considerados, em termos de estudos, os mais encontrados como razões, vamos dizer assim, ou motivos que levaram ao suicídio. Perdas, quando a gente fala de perdas N, perdas financeiras, perdas de pessoas amadas, perdas de coisas materiais ou de coisas emocionais. Então as perdas elas têm maior ou menor relevância para cada um, né? E quando eu coloco nesse slide, só um detalhe, quando eu falo de sofrimento, por exemplo, quando a gente fala de um possível motivo para um suicídio, é claro que tudo isso a gente está olhando quando tiver em grande escala, né? Não é porque a gente teve um sofrimento, porque, sei lá, roubaram o meu carro e eu fiquei chateada porque era um carro que eu gostava muito, ou eu tenho um sofrimento que uma grande amiga minha acabou se distanciando e não tenho mais contato. Esses sofrimentos, esses desesperos, essas perdas, quando bem gerenciadas ou em menor proporção, elas não geram uma iminência de um suicídio, mas a gente está falando de situações prolongadas e intensas, né? Crise de ansiedade, se não bem tratada, um sentimento de fuga, né, de não conseguir encarar algumas situações da vida e encontrar na fuga uma possível solução, né? A gente sabe que não é uma solução, é só um problema que acaba se agravando e que às vezes é irreversível, mas é um dos motivos que leva. O medo, a cultura suicida, que tem um pouco a ver com o meu dei o exemplo do Japão, né? Em alguns países a cultura suicida parece que ela é mais alimentada ou ela é mais motivada devido às cobranças do meio, devido às exigências, né, que a própria sociedade tem com as pessoas daquela região. Drogas, e patologias N, né? Como eu comentei, a bipolaridade é uma delas, com muita frequência, mas existem outras tantas que, independente do nome, elas podem vir em conjunto, né? A gente está falando de motivos isolados, mas uma pessoa que consome droga, que teve uma grande perda e que está com medo de não conseguir retomar a sua própria vida, juntou três fatores que podem motivar o suicídio. É meio nessa linha que vai, né? Não é um fator isolado. Aqui eu tentei colocar algumas frases. Foi feito um estudo pela Universidade de São Camilo, na cidade de Bragança, e lá nesse estudo foram entrevistadas pessoas da comunidade, pessoas que tinham
atentado contra a própria vida, mas claro, sem sucesso, por isso elas deram depoimentos, e profissionais mesmo que atendem essa questão lá na cidade de Bragança. E essas frases me chamaram a atenção, por isso que eu coloquei aqui. Eu vou ler, porque eu acho que é importante ler exatamente o conteúdo de cada uma. O suicídio é um momento de muita dor, de muito sofrimento. Isso, no olhar dos próprios profissionais, trouxeram meio que essas frases com o entendimento deles, de experiência, né? Suicídio é a tentativa de solucionar uma dor. A pessoa não busca a morte, a pessoa busca a liberdade daquela dor, daquela situação difícil que a faz sofrer. A característica que fica muito marcante é a questão da desesperança. E a gente vai ver que desesperança é realmente um dos sinais que a gente vai ver no próximo slide, importante de se observar. A pessoa deixa de enxergar a vida, né? Deixa de ver beleza, deixa de ver a importância de estar vivo. Né? É um ato de desespero, um grito de ajuda que exige de nós não julgamento, mas solidariedade. Desespero por não saber por onde recomeçar. E é bem isso, né? Quando a gente passa por qualquer uma das situações que eu mostrei no slide anterior, se a gente não consegue, ou com autoapoio, ou com o apoio de um amigo, de um familiar, ou de alguém da área médica ou psicológica, buscar esse apoio, buscar essa ajuda, a gente pode se deparar com situações de desespero por não saber por onde recomeçar, né? Porque sofrimentos, perdas, dores, todo mundo tem. Só que se em grande escala e sem o apoio ou ajuda adequada, pode, infelizmente, ir para esse caminho, né? Sinais. Esses são os sinais mais encontrados, com mais frequência, né? Pelos estudos que fizeram de pessoas que tentaram contra a própria vida ou conseguiram o feito, né? Isolamento, um isolamento diferente do, hoje não estou a fim de fazer nada, vou ficar quietinha na minha casa e não quero ver ninguém. Isso é normal, isso não é um isolamento, isso é talvez um momento de reflexão, isso é um momento de solitude, não é um motivo que é o que a gente fala do isolamento. Esse isolamento é aquele isolamento da pessoa não querer ver ninguém, ela fica fechada dentro dela mesma, ela pode até estar num grupo de pessoas, mas é um isolamento interno, é um fechamento de emoção, mesmo estando num grupo de pessoas. É a desesperança, dada como um dos principais sinais, uma tristeza profunda e prolongada, isso é bom enfatizar. Porque a gente pode ter uma tristeza profunda porque um ser querido morreu e demorar dias, né, às vezes semanas, para aquela dor ir amenizando. Mas o que se entende como prolongado é algo que exceda 10 dias. Então, um sinal de alerta, talvez nisso. Está isolado? Está triste? Não está se sentindo bem? Está infeliz? Desde quando? Há quanto tempo? Com qual periodicidade isso acontece? Se for momentos pontuais, claro, é bom ficar atento, porque isso pode se intensificar por algum motivo. Mas pode ser totalmente normal. A gente não tem que estar feliz o tempo todo, o dia inteiro, com todo mundo, né? A gente faz parte da questão humana, né? Mas se é muito forte e por muito tempo, sinal de alerta. Perda de interesse de atividades que gosta, outro sinal de alerta. Descuido da própria aparência, relaxamento de, deixa pra lá, a roupa tá suja, não tá legal, eu tô indo de qualquer jeito, mas quem se importa? Quem liga? Né? Então, esse sentimento do descuido, excedendo a normalidade, é uma preocupação. Quem está estudando ou quem trabalha, de repente, um desânimo, uma piora no rendimento, alguma coisa que no trabalho, na escola, se verifique que, nossa, aquela pessoa tinha um desempenho, de repente, ou pouco a pouco ela foi piorando e agora ela nem parece mais a mesma pessoa, sinal de preocupação. Alteração de sono e apetite, isso é muito importante observar, porque tem pessoas que e alteração do apetite não quer dizer perder fome, de repente a pessoa come compulsivamente porque ela está no momento que ela desconta na comida uma tristeza que ela não está conseguindo lidar, né? E alteração do sono, tanto para mais como para menos, o perder o sono
por muito tempo sem razão aparente é estranho, é preocupante, ou querer só ficar dormindo 12, 15 horas por dia, né? Um isolamento. E frases ou pensamentos que passam por essas que eu pus aqui. Preferia estar morto, quero desaparecer, a vida não tem mais sentido e é o fim da linha. Claro que falar essas frases em um momento de um contexto que caiba aquela frase, né? Também a gente não vai ficar neurótico se alguma pessoa falar a palavra morto, não faz sentido, fim da linha, o cara vai se matar, não. Mas assim, tudo tem que ser contextualizado na situação que a gente está observando, né? Sejam nós como a pessoa que está passando por isso ou o próximo, né? Prevenção. Prevenção, existem várias, e aqui eu só pus algumas, né? Não está limitado a só isso, mas primeira medida é o conhecimento. Por isso palestras como essa, por isso divulgação, por isso a importância de falar sobre o assunto sem tabu, porque é um assunto como outros tantos que a gente lida, né? No lado né, pensando no ser humano. Ficar atento aos primeiros sinais, aqueles que eu mostrei no slide anterior, né? Um primeiro sinal, tudo bem, um segundo, um terceiro, 2 ou 3 sinais combinados. Então, assim, estar atento é estar observando, né? Não deixar essas coisas passarem batidas, né? Nem com a gente, porque às vezes a gente acaba se enganando e não se auto-observa, e nem com o próximo, que a gente se acostuma. Ele sempre foi meio estranho mesmo, então é mais um detalhe. Não. Ele pode ser muito estranho, sim, e muitos são, né? Nós somos também estranhos às vezes. Mas esse um detalhe pode ser um detalhe que muda totalmente a situação, né? Pedir ajuda a um familiar, a um amigo, a um terapeuta ou ao CVV enquanto um serviço público, né? E a gente, quando não está numa situação dessa, fazer o oposto de pedir ajuda, que é oferecer ajuda. Oferecer ajuda para quem está em sofrimento e não precisa ter conhecimento técnico e nada muito mais do que o ter a boa vontade, o ter o respeito e o acolhimento dessa pessoa, né? Então, além de tudo isso, a gente tem práticas mesmo, que é como se prevenir para que essas situações estejam até mais longe de nos afetar, pensando em nós próprios, né? É prática de meditação, é a psicoterapia, terapias alternativas. A gente tem, como eu pus aqui, exemplos da aromaterapia, florais, reiki. Eles passam pela questão de energia, passam pela questão da natureza, elas passam por questões de componentes que vão nos possibilitar nos conhecer e nos melhorar enquanto seres humanos, né? E, por conseguinte, estarmos mais equilibrados em relação à dor que a gente vier a sentir. Religiosidade também é um fator, ele não elimina o risco mas ele pode prevenir. Para a próxima reunião eu vou trazer um material que eu acho bem interessante, além de falar da parte espiritual, né? E a gente fazer alguns cenários e atitudes que a gente pode fazer enquanto para auxiliar o próximo. Eu vou trazer um material que fala sobre mitos e verdades, porque existem bem uns 5 ou 6 itens que muitas pessoas entendem que são verdades sobre suicídio e é mito, e vice-versa. Então, isso eu vou trazer para a próxima reunião. E o que resume essa questão da prevenção? É o respeito da dor do próximo, ou da nossa própria dor, né, o autorrespeito, a empatia, e a empatia em relação ao próximo sempre, né, e a empatia não é entender o que o outro está sentindo, mas se colocar no lugar do outro, né, sair um pouco dos nossos valores, das nossas verdades, e se colocar na posição do outro e tentar entender o que aquela dor, aquele sofrimento, aquele momento significa para o outro, né. E o acolhimento, esse acolhimento é fundamental. Aonde buscar ajuda? Aqui eu coloquei 3 pontos principais, né? Se a gente falar em termos de serviços de saúde, tem um serviço que é pouco divulgado, em São Caetano tem, e acho que em todas as cidades tem, que é o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, é um atendimento gratuito, que o governo é obrigado, o município é obrigado a prover. Eu sei que São Caetano tem, eu não posso dizer que todos os municípios no Brasil tenham, mas
como referência São Caetano, eu sei que tem. As UBS, né, que são as Unidades Básicas de Saúde, de apoio da família, postos e centros de saúde. O CVV, que agora ainda bem é gratuito, pode ser por telefone, chat ou e-mail. E, num caso de emergência, não vai dar para ligar para o CVV e falar assim, olha, uma pessoa que está na minha casa com revólver, ela quer se matar. Não, 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 não. Não dá tempo de tentar reverter a situação. Emergência é emergência. SAMU, UPA, pronto-socorro, hospital. Em primeiro momento, o SAMU ou alguma instituição que possa, de uma forma urgente, vir dar socorro a quem já está em vias de cometer o suicídio. Aqui eu quis deixar só um link, uma página, que depois essa apresentação vai estar no YouTube, a Cá depois vai explicar onde ela vai colocar, mas eu acredito que no YouTube, e quem tiver interesse, nessa apresentação tem os links das principais instituições que eu acho que é interessante, ou numa necessidade, ou por informação, vocês utilizarem, é o próprio CVV, o CAPS, que eu comentei, né, que tem várias informações dentro desse site sobre o atendimento à saúde, o portal do Ministério da Saúde, a Associação Brasileira de Psiquiatria, e nesses dois que eu comentei, mais voltado em termos de informação, de conteúdo, né, a respeito, movimentos de prevenção e de depressão, que é esse movimento Conte Comigo, a Rede Brasileira de Prevenção do Suicídio, e informações sobre prevenção do suicídio, tem um site específico destinado para essa intenção. Então, assim, basicamente é esse o material, né, que eu queria apresentar. Eu acho que quando a gente volta para esse primeiro slide, o que eu acho que fica, né, pelo menos para hoje, a gente refletir um pouquinho, né, para os próximos dias, é sobre falar ser a melhor opção. A melhor solução, desculpa. E quando eu falo falar, eu queria só entrar com mais um aspecto. O falar não é o falar só quando a pessoa quer expor o sentimento e quando ela precisa de ajuda e ela precisa falar a respeito. Quando a gente fala a palavra falar, é em todos os aspectos, é falar sobre o tema, é falar sobre a importância da escuta ativa, que a gente vai falar daqui 15 dias, o que isso significa, a importância de falar de sentimentos e não só de teorias. Então, a fala, nesse sentido, é a comunicação, seja de quem sofre e seja de quem está próximo de alguém que sofre. Falar de uma forma amorosa, sem crítica, sem julgamento. Então, acho que essa questão do falar é a melhor solução passa por todos esses aspectos, e é importante a gente, como membro da sociedade, seja de uma forma profissional ou não, a gente respeitar o assunto, divulgar o assunto e fazer parte da solução, né? A gente às vezes acaba se vitimizando e achando que a gente sempre faz parte do problema, né? Mas eu acho que fazer parte da solução é ter atitudes proativas, é buscar auxiliar o próximo, é buscar ouvir o próximo e ajudar o próximo. Então, falar, eu acho que é um caminho muito importante. Bom, o que eu tinha para apresentar